You cared, but I never thought it was fair. Olá, corredores e viajantes! Eu sou o Jaime do canal Pronto para Correr e hoje é dia de conhecermos a cidade de Praga, aqui na República Tcheca. A sua vasta história, seus pontos turísticos e algumas curiosidades que vão para além do óbvio do que vemos por aí nas páginas de turismo na internet. What you mean? I've never felt. E vou fazer uma confissão para vocês. Antes de viajar para correr, eu pesquiso bastante sobre a cidade e sempre busco um fio condutor na montagem do roteiro do vídeo para que eu consiga amarrar os pontos de interesse principais que quero mostrar para vocês, assim evitando que o vídeo não fique sem pé nem cabeça. Normalmente existem dois modelos básicos para esse tipo de narrativa que costumam funcionar muito bem. Seguir o trajeto da prova, ou seja, ir apresentando os lugares conforme vou passando por eles, ou ainda por uma linha cronológica histórica, que em cidades com séculos, ou até mesmo milênios de história, faz muito sentido. Principalmente quando também o trajeto não consegue abraçar alguns pontos de interesse fundamentais. But I never thought it was fair to say. Mas aqui eu não fiz nenhum nem outro. Praga foi formada através da união de pequenas cidades ao longo dos séculos. Hoje, essas antigas cidades são regiões da cidade. Eu irei dar destaque a 3 regiões mais importantes para te apresentar essa cidade incrível, não seguindo necessariamente nem cronologia nem trajeto da prova. Iremos partir da região que originou a cidade de Praga e que, felizmente, a meia maratona não passa. Mas aí você pode estar pensando, se é um ponto turístico e histórico importante, eu deveria querer que passasse por aqui, não é? Mas não é bem assim. Eu disse felizmente porque essa região que irei apresentar para vocês fica no alto da cidade. E se a prova passasse por aqui, teríamos um ganho absurdo de altimetria, o que não é a proposta dessa meia maratona. E vamos combinar uma coisa, eu não irei tentar pronunciar o nome de nenhum lugar que irei mostrar em tcheco para não passar vergonha, mas irei colocar na tela sempre o nome das atrações na língua local. E também não irei chamar as atrações em inglês como muitos fazem, porque já que vamos traduzir para outra língua, nada mais óbvio e natural do que usar as traduções para o português. Esse aqui é o Castelo de Praga, que é considerado pelo Guinness Book como o maior castelo do mundo, com uma área de mais de 72 mil metros quadrados. Mas apesar de ser chamado de castelo, não é bem um castelo em si, mas sim uma pequena cidade. Isso mesmo, dentro desse complexo temos um palácio real, uma catedral, uma basílica, ruas e jardins. E como disse, aqui foi o berço de Praga, onde essa cidade milenar nasceu e que depois, ao longo dos séculos, foi unindo com outras pequenas cidades aqui nas cercanias. Podemos dizer que essa região aqui, que chamamos de castelo, foi fundada no século IX e a partir daí começa a história de Praga. E uma das primeiras construções foi uma simples residência feita de madeira, barro e pedras que abrigava a família que fundou a dinastia real tcheca. E com o passar dos anos, essa residência foi ampliada e a região começava a ganhar importância, até porque foi aqui que residiram os reis da Boemia. E há pouco mais de 100 anos, mais exatamente desde 1918, aqui também passou a ser a residência oficial do presidente da República, na época da Tchecoslováquia e agora da República Tcheca. Mas ainda falarei melhor sobre isso. E uma das principais atrações aqui do castelo é visitar o antigo Palácio Real, que é onde foi residência dos reis da Boemia entre os séculos XI e XVII, e que conta com belas galerias e salões, alguns utilizados até os dias de hoje para eventos oficiais. Vamos lá dentro conferir melhor.
Outra atração aqui do complexo é a Basílica de São Jorge, uma das construções mais antigas do castelo, tendo sido fundada no ano de 920. Porém, somente partes da estrutura da basílica são remanescentes dessa época. Isso porque, no século XII, a basílica sofreu um grande incêndio e teve que passar por uma reconstrução. E a atual fachada que vemos aqui hoje, em estilo barroco, foi feita somente no século XVII. E um fato interessante nessa basílica é que em sua nave principal estão os túmulos dos membros da família Přemyslida, que é a família que eu disse ser a fundadora da primeira dinastia tcheca. You give and I take, but I always made the mistake of towing the line. E esta modesta rua com essas casinhas coloridas é a Rua do Ouro. E essas casas aqui foram construídas no século XVI para ser a residência dos 24 funcionários que eram os guardiões do castelo, podemos assim dizer. E o nome Rua do Ouro foi porque, posteriormente, também vieram morar nessas casas alguns ourives. A casa de número 22 recebe atenção especial dos turistas porque nela viveu entre 1916 e 1917 o famoso escritor tcheco Franz Kafka. E hoje em dia funcionam aqui diversas lojas de souvenirs. Também é possível encontrar aqui réplicas de como viviam os moradores das antigas casinhas da época que elas foram construídas. Por fim, a principal atração do castelo é a Catedral de São Vito, que também é o maior e mais importante templo religioso de Praga e da República Tcheca. Era na catedral que aconteciam as coroações dos reis da Boêmia que aqui viviam. Começou a ser construída em 1344, porém, em 1419, a construção teve que ser interrompida. Mais tarde, eu te conto o porquê. E só retornou na segunda metade do século XIX. Isso mesmo, mais de 4 séculos depois. E foi concluída e consagrada somente em 1929. No seu interior temos a Capela de São Venceslau, o padroeiro da República Tcheca, que tem como destaque o túmulo do próprio, sendo assim um centro de culto para os católicos tchecos. No interior da catedral também estão enterrados importantes monarcas e São João Nepomuceno, um santo que tem uma história bastante interessante que irei contar mais tarde para vocês. True.
Já estou aqui na área de aquecimento, a corrida vai começar daqui a pouco. Como pode ver, está muito frio. Nesse momento, menos 1 grau, com a sensação térmica de menos 6 graus Celsius. Durante a noite nevou, tem uma chance de nevar durante a prova, espero que isso não aconteça. E é isso, vai ser a minha primeira prova aí que vou largar pelo menos abaixo de 0, não é? Tá muito frio, nunca corri nessa temperatura e vamos ver no que dá. Tudo pronto, falta 1 minuto para começar a minha maratona de Praga. After all I've done, after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? Agora vamos passar por uma das atrações turísticas da cidade, que foi um edifício bem controverso quando construído, que é a Casa Dançante. Confere aí comigo. And if I told you everything, I bet you cry and run away. 'Cause with all the lies I keep, made you believe this was me. The truth is I am not at all who I preach myself to be, and I deserve to be alone. Para destacar o contraste dessa construção, já vou da região mais antiga da cidade para esse prédio bem diferente, com um conceito contemporâneo nada tradicional, que recebeu críticas durante a construção. Essa é a Casa Dançante, um edifício inaugurado em 1996 que conta com escritórios, hotel, restaurante e bar. E a ideia por trás dessa construção foi de representar um par de dançarinos. E esse edifício foi construído num local que ficou vazio por décadas, após o prédio, que antes aqui existia, ter sido destruído em 1945, já bem no fim da Segunda Guerra Mundial, num episódio muito controverso chamado de Bombardeio de Praga. E sabe por que é controverso? Porque foi a Força Aérea Americana que fez esse ataque, mesmo Praga sendo uma cidade aliada. Os Estados Unidos já pediram desculpa por esse ataque diversas vezes, porque o ataque aéreo não era para ter acontecido aqui em Praga, mas sim em Dresden, na Alemanha. Apesar de Praga, na época, ainda estar ocupada por nazistas, o ataque atingiu somente prédios civis, tendo matado mais de 700 pessoas e ferido mais de 1.000. Nenhuma fábrica importante que pudesse ser usada pelas Forças Armadas alemãs foi danificada. Os americanos afirmaram que o erro foi devido ao mau tempo e pelas duas cidades serem muito parecidas do alto. Porém, elas ficam distantes cerca de 100 quilômetros uma da outra. Apesar da maioria dos historiadores acreditarem que esse ataque foi acidental, não deixa de ser um erro absurdo que custou centenas de vidas. Agora já corpo aquecido, aquecer até mais, talvez não era necessário corta-vento, mas vamos embora. Continuamos e confira aí mais um ponto turístico de Praga. Já que dei um salto enorme no tempo, irei continuar falando de acontecimentos históricos recentes, tanto de Praga quanto da República Tcheca. Estou agora na Praça Venceslau, essa gigantesca praça que foi palco em 1989 de uma manifestação estudantil que foi brutalmente reprimida pela polícia e deu início à Revolução de Veludo, um movimento pacífico que durou um pouco mais de um mês e pôs fim ao regime comunista na Tchecoslováquia. Mas calma aí que eu conto melhor essa história para vocês.
Acabada a Primeira Guerra Mundial, chega ao fim o Império Austro-Húngaro, do qual o Reino da Boêmia fazia parte. Então temos uma reorganização geográfica da Europa Central, nascendo a Tchecoslováquia. Nação essa que pouco tempo depois perdeu sua liberdade pelo domínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, a liberdade não foi recuperada, já que agora a Tchecoslováquia era controlada por outra potência, a União Soviética. Na década de 1960, alguns intelectuais do Partido Comunista Tcheco, contrariados com a forma de poder absolutista apoiado pelo Kremlin, propõem uma liberalização política, o que contraria o comando soviético. Pouco tempo depois, esse movimento é brutalmente reprimido com tropas e tanques do Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar liderada pela União Soviética invadindo o país e ocupando a cidade, colocando um fim nesse sonho de autogovernança dos tchecoslovacos. Esse período de liberalização política, ocorrido em 1968, fica conhecido como Primavera de Praga, e o fim desse período marcou o início de mais de 30 anos de autoritarismo. Avançamos então para o ano de 1989. No dia 9 de novembro temos a queda do Muro de Berlim, que deixa evidente o colapso da União Soviética. Dias depois, mais precisamente no dia 17 de novembro, aqui nessa praça, temos o Manifesto Estudantil que foi reprimido e o início da Revolução de Veludo. Era o castelo de cartas soviético indo abaixo. E o movimento foi chamado de Revolução de Veludo porque a deposição do governo comunista, a transição política e a redemocratização da Tchecoslováquia aconteceram de forma pacífica. E esse capítulo da história é encerrado anos depois, na virada de 1992 para 93, devido às diferenças culturais entre tchecos e eslovacos, e também encorajados por políticos populistas. Assim, temos a dissolução da federação e a declaração de independência dos dois novos países, República Tcheca e Eslováquia. Ato final que ficou conhecido como Divórcio de Veludo. Depois de narrar esses acontecimentos históricos importantes, lembre que eu disse que a cidade de Praga começou pela região do Castelo e depois se uniu a outras pequenas cidades no entorno para formar Praga? Essa região aqui, que engloba tanto a Praça Venceslau como também a Casa Dançante, é chamada de Cidade Nova, porém não é tão nova assim. A Cidade Nova foi fundada em 1348 e foi planejada ao redor de 3 grandes mercados existentes na época, de gado, de cavalos e de feno. Esses mercados se localizavam onde hoje é essa gigantesca praça. E atualmente essa é uma das regiões de maior extensão da capital. Aqui no topo da praça temos a estátua de São Venceslau. Ele que dá nome a essa praça. E sim, é o padroeiro do país que mostrei o túmulo lá na Catedral de São Vito. E logo atrás temos o Museu Nacional, um imponente edifício em estilo neorrenascentista construído entre 1885 e 1890. O triste evento que decretou o fim da Primavera de Praga também danificou a fachada do museu com tiros dos tanques do Pacto de Varsóvia. Na década passada, o museu ficou fechado durante um bom tempo para uma reforma completa e reabriu no fim de 2018. E se o museu é imponente por fora, é também por dentro. E apesar de ser um museu bastante generalista, como podemos encontrar em várias outras cidades europeias, vale a pena uma visita nem que seja para apreciar o próprio edifício. E dá-lhe neve! E um dos fatores que faz a visita aqui ao Museu Nacional ser muito interessante é poder subir aqui na cúpula e ver aqui do alto a Praça Venceslau.
Agora vamos passar ao lado do cartão postal da cidade de Praga, que é a Ponte Carlos. Infelizmente, passamos só ao lado de uma das torres de entrada para essa ponte, mas quem faz a maratona de Praga, aí sim cruza a ponte de mais de meio quilômetro. Confere aí comigo mais informações sobre esse importante ponto histórico de Praga. You know there ain't another girl like her in the city. No, you know she looks so good, but she ain't so pretty. Essa aqui atrás é a Ponte Carlos, uma das 18 pontes que atravessa o Rio Moldava aqui na cidade. Mas além de ser, de longe, a mais famosa delas, essa ponte aqui é também a mais antiga e é considerada o cartão postal de Praga. E por isso fica tomada de turistas praticamente o dia todo. Mas deixa eu explicar a importância dessa ponte e o que faz dela o monumento mais famoso da cidade. Lembra da história que contei da cidade ter nascido lá na região do Castelo e depois ter unido com outras pequenas cidades aqui em volta para formar Praga? Isso se inicia por volta do século XI, quando alguns moradores lá da região do Castelo começaram a se mudar para outra margem do rio. E assim, aos poucos, foi nascendo a região conhecida hoje como Cidade Velha. A ligação entre a região do Castelo e a Cidade Velha era feita através da Ponte Judite, que foi destruída por uma inundação em 1342 e durante décadas só era possível a travessia através de embarcações. Até que em 1357 o imperador Carlos IV ordenou que fosse construída uma nova ponte para retomar essa ligação. A ponte ficou concluída em 1402 e era chamada inicialmente só de Ponte de Pedra ou Ponte de Praga. E somente em 1870 passou a se chamar Ponte Carlos em homenagem ao imperador. Ele também já foi considerado por uma votação popular como o personagem mais importante da história do país. A ponte tem 516 metros de comprimento e cerca de 10 metros de largura, apoiada em 16 arcos. E por mais de 4 séculos era a única ponte que fazia essa ligação. Em suas extremidades temos 3 torres. Aquela lá fica do lado da Cidade Velha e é considerada como uma das construções mais impressionantes da arquitetura gótica no mundo. A meia maratona passa ao lado daquela torre, mas infelizmente não atravessamos a ponte no trajeto da meia maratona. E as outras 2 torres aqui ficam na outra extremidade, na região aos pés do castelo, fundada em 1257, conhecida como Cidade Pequena. Essas 2 torres têm alturas diferentes. A mais baixa pertencia à antiga Ponte Judite. Já a mais alta foi construída no século XV, bem como o pórtico que liga as 2 torres. E a cereja do bolo dessa ponte, ou melhor, as cerejas, são as 30 estátuas que temos distribuídas dos seus 2 lados ao longo de mais de meio quilômetro de extensão, que foram colocadas aqui muito tempo depois da construção da ponte. A grande maioria das estátuas datam do século XVIII e XIX e faz essa mistura interessante de ponte medieval e estátuas barrocas. No entanto, desde 1965, as estátuas originais foram sendo substituídas por réplicas. Porém, mesmo sendo réplicas, eu acredito que isso acaba por não prejudicar o conjunto da obra que temos aqui. Mesmo a ponte estando lotada quase o dia todo, merece ser apreciada com calma. E, logicamente, algumas estátuas ganham destaque, como a de Cristo Crucificado e de São João Nepomuceno, a primeira a ser colocada aqui na ponte. Can't believe I rode so long with
Aliás, esse santo tem uma trágica história ligada a essa ponte. João Nepomuceno era o vigário-geral do arcebispo de Praga, e era ele que fazia as confissões da rainha Sofia. E o seu marido, o rei Venceslau IV, queria saber o conteúdo dessas confissões. Porém, o padre, que tem por obrigação manter o segredo das confissões, não quis de maneira alguma quebrar esse segredo. Então, chegou a ponto do rei perder a cabeça com isso e mandar torturá-lo e jogá-lo aqui da ponte. Exatamente aqui desse local próximo à sua estátua, onde temos esse parapeito representando ele caindo do rio. Aí nasce a lenda urbana que se você tocar aqui, terá o seu desejo atendido em até 1 ano. E como lendas urbanas não têm limite, também dizem que se tocar na placa que tem abaixo da estátua dele, onde aparece o santo caindo, garante que a pessoa irá voltar à Praga. Eu não acredito nessas coisas, mas 10 anos atrás eu toquei nessa placa e estou aqui hoje. Talvez melhor fazer isso novamente, porque não custa nada, não é? This whole time you riding me wrong. Don't you know you oughta take a risk, try your best, give it to me straight. Don't deny your reply, I don't wanna wait. We're at the end of the road, it's time to let go of everything. There ain't another girl like her in the city. Depois de ter mostrado o cartão postal da cidade, que é a Ponte Carlos, e de ter falado que ela ligava a região do Castelo e a cidade pequena aos pés do castelo, a Cidade Velha, chegou a hora de apresentar a vocês a Cidade Velha, que é a região mais turística da capital tcheca, principalmente por suas construções medievais. E não teria ponto melhor para iniciar o nosso passeio pela Cidade Velha do que por aqui. Essa é a Torre da Pólvora, a única das 3 antigas portas de entrada da Cidade Velha que ainda está de pé. Mas aí você pode estar pensando, como assim porta de entrada da cidade e como assim pólvora? Essa torre em estilo gótico foi construída em 1475 como uma das 13 torres que faziam parte das muralhas defensivas que cercavam toda a Cidade Velha. E essa torre também era uma das portas de entrada para a Cidade Velha. Cerca de um século depois da sua construção, a torre ficou destruída por um forte incêndio, porém foi rapidamente reconstruída. E somente no século XVII que a torre passou a se chamar Torre da Pólvora, já que começou a ser utilizada para armazenar pólvora. Sei lá, mas eu não iria utilizar uma torre com histórico de incêndio para armazenamento de pólvora. Felizmente não tiveram nenhum problema com isso. E uma curiosidade, Praga é conhecida como a cidade das 100 torres e com certeza essa daqui é uma das torres mais famosas da cidade, bem como um dos símbolos de Praga. E entre a centena de torres que dizem ter aqui na cidade, muitas delas estão em igrejas e monumentos dessa região, da Cidade Velha. E esses são os metros finais da meia maratona de Praga 2022. A Super House começaram. Girl, ain't another girl
Saindo da Torre da Pólvora e caminhando um pouco, chegamos a esta praça que é o coração da cidade de Praga. Essa aqui é a Praça da Cidade Velha, onde estão localizadas algumas das principais atrações turísticas da cidade, como a Prefeitura da Cidade Velha, a Igreja de Nossa Senhora de Tim e também a Igreja de São Nicolau. Mas primeiro deixa eu contar sobre a história por trás dessa estátua que temos aqui no centro da praça. Esse aqui é um monumento construído em 1915 em homenagem ao líder religioso Jan Hus, pelo aniversário de 500 anos da sua morte. Jan Hus era um padre católico reformador, que foi queimado vivo pela própria igreja, condenado por heresia. Ele é considerado um precursor-chave do movimento protestante. Em suas diversas obras, ele criticava o que considerava como decadência moral religiosa da Igreja Católica na época. Enquanto padre ainda, ele fazia suas pregações em tcheco e era defensor que as missas deveriam ser celebradas na língua local e não em latim. E como grande escritor, temos mais uma curiosidade sobre ele, porque ele foi responsável pela introdução dos acentos na língua tcheca que vemos nos dias de hoje e achamos bem diferentes. Como disse, Jan Hus iniciou um movimento de reforma religiosa e os seus seguidores ficaram conhecidos como hussitas. E depois da sua morte, ou melhor, da sua execução, iniciou um período conhecido como Guerras Hussitas. Meses após a sua morte, os cavaleiros e nobres da Boêmia estavam descontentes, para não dizer furiosos, e enviaram à Igreja Católica um protesto em que condenavam fortemente e de maneira clara a execução de Jan Hus. Apesar dessa carta ser um protesto, a palavra protestante ainda não tinha o sentido histórico e reformista que vemos nos dias de hoje. Mas em resposta a esse protesto, os boêmios receberam uma carta do imperador romano germânico declarando que ele trataria de afogar todos os hussitas. Isso irritou ainda mais a população e fez com que iniciasse um conflito militar, que são as Guerras Hussitas. Aliás, lembra que eu disse que a construção da Catedral de São Vito, aquela que fica lá no castelo, ficou muito tempo interrompida? O motivo? As Guerras Hussitas. Só para fechar esse assunto, reza a lenda que antes de ser queimado, Jan Hus disse ao carrasco, abre aspas, hoje vocês estão queimando um ganso. Isso porque Hus significa ganso na língua boêmia. Porém, dentro de um século, vocês irão encontrar um cisne. E esse cisne vocês não poderão queimar. Fecha aspas. 102 anos depois dessa execução, Martinho Lutero prega suas 95 teses. E o movimento protestante, agora sim com esse nome, faz as reformas que mudaram a história da igreja. Para quem gosta de lendas e profecias, tá aí mais uma. E já que acabei de falar sobre os hussitas, aqui na praça também fica a principal igreja hussita do país. Porém, a igreja hussita dos dias de hoje foi fundada somente em 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, com o apoio do primeiro presidente da Tchecoslováquia. E ela conta com uma mistura de elementos protestantes, católicos, ortodoxos e nacionais. E até se descreve como neo-hussita, para se diferenciar do movimento hussita lá do século XV. Mas agora deixa eu falar desse templo aqui. Essa é a Igreja de São Nicolau, que foi construída entre 1732 e 1737 numa mistura de estilos barroco e gótico tardio, no local onde antes tinha uma igreja gótica do século XIII, também dedicada a São Nicolau. E se você se atentou às datas, deve estar aí pensando, se a atual igreja hussita foi fundada no início do século XX, então esse templo construído no início do século XVIII era católico? Não, mas também não era neo-hussita, como é óbvio. Anteriormente, essa igreja aqui era usada pela Igreja Ortodoxa Tcheca e Eslovaca. Mas eu tenho que fazer aqui uma consideração muito importante.
Apesar de diversos monumentos importantes de Praga serem de natureza religiosa, bem como esses fatos que contei de grande relevância histórica para a Reforma Protestante, a República Tcheca é um país com uma das menores populações religiosas do mundo. E desde o século XVII, o povo tcheco tem sido historicamente caracterizado como tolerante e até mesmo indiferente à religião. Até peguei números do censo de 2011 para mostrar isso. 45% da população não declara nenhuma religião. 34% se dizem ateus, cerca de 10% católicos, menos de 1% protestantes e cerca de 9% são seguidores de outras formas de religião. Ou seja, quase 80% da população não declaram nenhuma religião ou são autodeclarados ateus. E do outro lado da praça, temos um templo católico. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora de Tim. Porém, não conseguimos ver toda a sua fachada aqui da praça. Mas é possível ver as suas imponentes e belíssimas torres com 80 metros de altura que representam Adão e Eva e, com certeza, são destaque em meio ao horizonte da cidade das 100 torres. Essa igreja foi construída entre os séculos XIV e XVI no estilo gótico tardio, e o seu interior foi reconstruído no século XVII em estilo barroco. A entrada é gratuita, porém não é permitido fazer fotos e muito menos vídeos dentro da igreja. É uma pena eu não poder mostrar lá dentro para vocês, mas se um dia vierem aqui, não deixe de entrar. Muita gente não entra porque não consegue achar a entrada, como eu vi em relatos na internet. Mas é tranquilo. Só você atravessar um arco entre os prédios que ficam tapando a fachada e caminhar num beco até a porta de entrada. E por fim, o outro prédio importante aqui na Praça da Cidade Velha é a antiga prefeitura. Um prédio construído em 1338 e que funcionou como prefeitura até o final do século XVIII. O edifício pode ser visitado num tour guiado, sendo possível até mesmo subir na torre. Porém, a maior atração desse prédio pode ser vista aqui do lado de fora e fica na torre, que é o relógio astronômico. Um dos relógios mais antigos e mais detalhados já fabricados no mundo e o mais antigo ainda em funcionamento. A parte mais antiga do relógio foi feita em 1410, porém, por diversas vezes durante os séculos, ele precisou passar por reformas e reparos e foram sendo adicionados novos elementos. Uma atração desse relógio, que é bastante superestimada na minha opinião, é o desfile dos 12 apóstolos, que aparecem naquelas duas janelas e acontece de hora em hora. Esses apóstolos, por exemplo, só foram adicionados em meados do século XIX. E além dos apóstolos, tem outra estatueta que dá seu show particular, que é um esqueleto representando a morte com uma ampulheta na mão para representar que seu tempo está contado e passando. Porém, ela não está aqui porque foi levada para a reforma, mas eu tenho fotos dela da outra vez que eu vim aqui.
E para quem é capaz de entender esse relógio, ele indica hora, dia e mês no calendário abaixo, os símbolos do zodíaco, posições da Terra e da Lua, fases da Lua e estações do ano. Para quem nunca teve contato com um relógio desses, acha tudo muito confuso, como eu, por exemplo. Mas que ele é bem bonito, isso é. E para fechar aqui sobre o relógio, um fato histórico e triste foi que ele sofreu danos severos já nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas dispararam pesado contra o prédio da prefeitura. As esculturas de madeira foram queimadas e o fogo também destruiu o belo calendário que fica logo embaixo do relógio. Mas, felizmente, anos depois, em 1948, depois de muita pesquisa e um ótimo trabalho de restauração, o relógio voltou ao seu funcionamento normal. Tá aqui, essa é a primeira medalha da Super Halves. Meia Maratona de Praga 2022, feito. Prontinho, já troquei de roupa. E essa é uma dica que eu tenho que dar. Caso um dia você for correr uma maratona aí, temperatura 0 graus, abaixo de 0, traga na mochila roupas secas, porque na hora que terminar a prova, a sua roupa vai estar molhada, né? Mesmo com frio você sua, né? E vai estar molhado. Então, para você não andar com roupa molhada numa temperatura gelada, traga roupas secas e faça essa troca logo após a corrida. Daqui a pouco eu faço um recap aí da corrida, o que eu achei dela, pontos positivos e negativos caso você se interesse em correr a meia maratona de Praga. Agora deixa eu voltar pro hotel, porque eu mereço um banho quente. De volta a casa, vou aqui fazer um recap bem rápido para você que um dia pensa em correr a meia maratona de Praga, saiba o que esperar dela. Para começar, sobre a temperatura, isso foi algo inesperado. Não é nada comum termos neve na primavera e temperaturas tão baixas. A temperatura média em Praga para abril é de 9,6 graus Celsius, ou seja, as condições ideais. A prova, diferentemente da maioria absoluta das outras grandes provas, acontece no sábado. Isso tem seus pontos positivos e negativos. Positivos, por exemplo, é aproveitar o domingo livre. Eu dei sorte porque foi o único dia em que eu consegui voar com o drone para fazer as imagens que coloquei no vídeo. Nos dias anteriores, a neve e a chuva não permitiram. E negativos é ter que programar para chegar antes na cidade. Por exemplo, eu fui na feira pegar o kit na quinta-feira e estava bem vazio, mas na sexta-feira a feira estava cheia e tinha filas. Sobre a feira, ela é muito bem organizada, mas é pequena, com poucos expositores e marcas. Mas não é comum esperar de meias maratonas na Europa uma mega estrutura. O kit também é bem básico. Talvez a pessoa pense que por ser uma grande prova tem um kit cheio de coisas, mas não é bem assim. O foco é entregar uma prova de alto nível e não uma sacola carregada de brindes. Basicamente era seu número de peito, um guia sobre a prova e 2 camisetas. Mas calma aí que eu irei te explicar sobre isso. Essa camiseta que eu estou usando aqui, bem bonita, né? Foi dada a todos os corredores, segundo eles como uma forma de agradecimento por termos esperado tanto tempo para que as provas pudessem retornar. Cara, um ponto muito positivo a organização ter dado esse agrado. E isso foi divulgado somente na semana antes da prova. Essa camiseta aqui é de algodão, ou seja, é pra gente dar um rolé por aí e mostrar que somos corredores e lindos. Já a segunda camiseta, essa que sim é a oficial da prova, em poliamida. Ela tinha 4 opções de cores, 2 masculinas e 2 femininas. Eu poderia escolher entre essa aqui laranja ou uma branca, e as meninas entre rosa ou azul bebê. Essa aqui tinha que ser paga na inscrição caso quisesse. Como eu queria ter a camiseta por essa prova ser uma Super Half, eu paguei 20 € por ela na inscrição. Não sabia que teríamos outra, e também essa aqui é oficial da prova.
que tem aqui o logo e tudo. Falando em pagar, a inscrição para a meia maratona de Praga teve 3 preços: 50 € para os primeiros 3.500 inscritos, 70 € até os 7.000 inscritos e 90 € a partir daí. Então, caso queira correr a prova, se programe com antecedência para fazer a sua inscrição pagando menos. Ainda sobre preços, a República Tcheca tem, em média, preços abaixo do resto da média da União Europeia. Então dá para comer bem e se hospedar bem, pagando relativamente menos que em diversos outros países europeus. Ah, e quem gosta de uma boa cerveja pagando bem pouco, estará muito bem servido em Praga. Sobre a prova, como viram no vídeo, ela não passa em muitos dos pontos turísticos da cidade. De destaque só a Casa Dançante e ao lado da Ponte Carlos. Isso porque o trajeto foi traçado pensando em ser o mais plano possível, assim ficando às margens do rio Moldava. A prova tem um histórico de 2 recordes mundiais femininos, feito pelas quenianas Jep Kosgei em 2017 e Jep Chirchir em 2020, numa prova que aconteceu só para elite. Porém, esse já não é mais o recorde atual, que já foi quebrado 3 vezes depois disso e agora pertence à meia maratona de Valência. E no masculino, nunca tivemos quebra de recordes mundiais em Praga. Fora esse histórico de recordes mundiais, a prova tem o selo Elite da World Athletics, ou seja, o selo mais alto que temos atualmente para meias maratonas. Existe o selo Elite Platinum, porém, atualmente, ele só foi atribuído para 12 maratonas. Dito isso, a prova é do mais alto nível de organização e é predominantemente plana. Porém, não é 100% plana. Existem alguns sobes e desces que vi atrapalhar o ritmo de muita gente na parte final. Falando em partes, a corrida pode ser dividida em 2 partes. Uma que acontece numa área mais central da cidade, bem mais bonita e com maior presença de público, e a parte final numa parte menos bonita da cidade e que não terá quase nenhum apoio do público. E nessa parte, com as pernas já cansadas, o sobe e desce, principalmente de pontes e túneis, pode te fazer cair o ritmo. Eu, particularmente, estou super contente com a prova e com o meu resultado. Eu fui com o objetivo de fazer o meu recorde pessoal. E tinha uma meta bem desafiadora para mim, que era baixar 5 minutos no meu melhor tempo. Eu tinha um sub 1h40 e estava indo buscar um sub 1h35. E estava com medo da temperatura poder atrapalhar. Mas depois que o corpo aqueceu, a temperatura não foi um problema. Fui vestido com legging, shorts, uma camiseta de poliamida de manga comprida, uma de manga curta e o corta-vento por cima. Por volta do quilômetro 6 vi que estava aquecendo mais do que o esperado, então eu abri o corta-vento e pensei em tirá-lo. Mas fiquei com um pouco de receio e acabei por fazer a prova com ele aberto. Apesar de ter tido um pouco de incômodo com ele aberto, que por vezes tinha que ajeitar, não prejudicou meu resultado. Fechei a prova com um tempo líquido de 1h34 minutos e 39 segundos. Consegui o sub 1h35 que almejava e fiquei realmente muito feliz com esse resultado. E depois de, infelizmente, terem congelado em 2021 o circuito da Super Halves, agora sim esse novo circuito criado teve seu tiro de largada em Praga. Se eu recomendo a prova, não tenham dúvidas que sim. Depois de tudo que mostrei e disse, acho que se você estava considerando correr a meia maratona de Praga, provavelmente a sua vontade deve ter aumentado. Obrigado por terem me acompanhado nessa aventura. Tá aqui a medalha dessa prova, a primeira da Super Halves em 2022 e bora conquistar as outras 4. Porque por aqui, já sabe, sempre pronto para correr.